Boa noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa Universidade Comunitária, a Unesc, que há 48 anos vem formando melhores cidadãos e assim contribuindo para mudar o mundo e que tem a honra de abrir as portas da academia e com muito prazer trazer para o campus da Unesc o primeiro simpósio sul-brasileiro de direito eleitoral. Assim, é com muito prazer que a Câmara de Vereadores de Criciúma, por meio da Escola do Legislativo e em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, a EGESC, a OAB, subseção de Criciúma, a Associação de Vereadores da ANREC e a Unesc realiza o primeiro simpósio sul-catarinense de direito eleitoral, cuja programação estamos iniciando e que se estende até amanhã, durante todo o dia. Uma das coisas que mais fascinam no direito eleitoral é a sua democracia. Em virtude da constante mudança da legislação e da dinamicidade dos fatos, sempre nos deparamos com algumas questões e situações as quais não havíamos pensado. Por exemplo, este ano, ao olharmos para os canteiros das nossas cidades, não vamos mais nos deparar com os famosos cavaletes ou os nossos candidatos em miniatura. Outra mudança também, pela nova legislação, é o tempo que os candidatos tinham para iniciar as suas campanhas, que agora teve redução e que também será um dos temas debatidos neste simpósio. As palestras serão proferidas pelos doutores Carlos Vicente da Rosa Góes, Rui Samuel Espíndola, Alexandre Barcelos João, Hugo Frederico Vieira Neves, Pierre Vanderlinde, Alexandre Dorta Canella e Mauro Antônio Presoto, que já estão aqui nos dando a alegria e a honra de suas presenças. Antes da palestra desta noite e do discurso de abertura, nós vamos compor este palco de honra e convidamos a tomarem assento o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Daniel Freitas. Convidamos também o excelentíssimo senhor, prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo. Representando o magnífico reitor da Unesc, professor Dr. Gildo Volpato, nós convidamos o diretor da UNA-CSA, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutorando Daniel Ribeiro Preve. O excelentíssimo senhor, presidente da OAB, subseção Criciúma, advogado Fábio Jeremias. Convidamos a excelentíssima senhora, presidente da Escola do Legislativo de Criciúma, vereadora Tati Teixeira. O excelentíssimo senhor, presidente da Associação de Vereadores da ANREC, vereador por Forquilinha,
Rangel Locke. Convidamos também a senhora deputada federal Giovânia de Sá. O senhor deputado estadual José Milton Schaeffer. E o presidente do DCE Unesc, o diretório central dos estudantes da Unesc, o acadêmico de História, Franciel Tupã. Tudo bem, podem sentar. Nós queremos registrar a presença da nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, professora Luciane Bisonin Sereta, também do vereador de Criciúma, Vanderlei Zilli, vereador Criciúma Salésio Lima, vereador também de Criciúma José Paulo Ferrarese, demais vereadores, autoridades de Criciúma e municípios circunvizinhos que não se identificaram no protocolo, sintam-se todos acolhidos, abraçados, sejam bem-vindos a este evento. Vamos ter algumas falas antes das palestras. Vamos ouvir inicialmente a fala de abertura do presidente da Associação de Vereadores da ANREC, o vereador Rangel Locke. A todos e a todas, uma boa noite. Obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara de Criciúma, Daniel Freitas, prefeito Márcio Búrigo, demais autoridades já nominadas, cumprimentar principalmente vocês que aqui estão presentes, dizer em nome da Associação de Vereadores da região carbonífera, que iniciamos no ano passado um trabalho de reunião, de construção e de formação dessa associação, com todos os presidentes de câmaras, formamos essa associação com o objetivo de capacitar os nossos agentes políticos da região carbonífera. Pois visitamos algumas associações no estado, e desde Florianópolis a Passo de Torres, não existe uma associação de vereadores, de Câmara de Vereadores, para o fortalecimento, a preparação e a capacitação dos agentes políticos. Foi com esse intuito que a gente formou, e no início do ano iniciamos uma conversa juntamente com a Unesc, com a OAB, para realizar um evento em direito eleitoral, nesse sentido, para a capacitação aqui de todas as lideranças da região. Posteriormente, nosso presidente de Criciúma nos convidou que também teria um evento a seguir e solicitou que a gente fizesse em conjunto esse evento. E dessa forma está aqui a união de tantas entidades, da OAB, da Unesc, da Escola do Legislativo, né? Então, em nome de todos os vereadores, do meu vice-presidente Zilli, Isolete, os membros vereadores da Associação da CANREC, quero agradecer a todos, né, e parabenizar pela organização do evento, né, senhor presidente, e a todos vocês que vieram aqui, que sejam de grande sucesso e grande aproveito para grande conhecimento para as próximas eleições. Muito obrigado. Queremos também registrar a presença do vereador de Criciúma, Ricardo Fabres. E passamos a palavra agora à presidente da Escola do Legislativo de Criciúma, a vereadora Tati Teixeira.
Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Freitas, também especialmente ao Franciel, presidente do DCE, ao Rangel, que representa aqui a Câmara Municipal de Forquilinha, Associação de Vereadores, ao Daniel Preve, ao Fábio, presidente da OAB, deputados Giovânia e também Milton, e especialmente também ao prefeito Márcio Búrigo, né, que hoje compõe aqui a abertura desse evento. Em nome da Escola do Legislativo Municipal da Câmara de Criciúma, nós primeiro queremos colocar da alegria deste momento, porque nós acreditamos que as mudanças de atitudes, elas só acontecem quando nós tivermos acesso às informações. E ter acesso às informações, principalmente de uma forma correta. De uma forma onde essas informações sejam concretas e verdadeiras, para que aí sim a gente possa ter as mudanças de atitudes que nós sonhamos e acreditamos. E acredito que esse simpósio, presidente, e eu gostaria de parabenizá-lo, né, que coordenou os trabalhos juntamente com os demais parceiros, a importância que nós temos no momento atual em que nós vivemos, porque as transformações são necessárias para o momento político. E essas informações, elas servem muito de base, não só para quem tem mandato, mas principalmente eu vejo aqui várias pessoas, lideranças, que querem ocupar os espaços, mas que devem ocupar esses espaços com responsabilidade. Porque a sociedade hoje exige uma atuação, né, parlamentar ou uma atuação como representantes públicos que somos, de forma responsável. Então, como presidente da Escola do Legislativo Municipal, e aí fico muito feliz em ter a Escola do Judiciário também como parceira, né? Essas parcerias, elas fundamentam e fortalecem essas mudanças que a gente acredita que são importantes. Então, gostaria de desejar, né, nesse momento, um bom simpósio para todos e que sirva não só de troca de conhecimento, de informação, mas principalmente que seja um momento de mudanças de atitudes. Uma boa noite a todos e tudo de bom. Obrigada. Quem nos fala agora é o presidente da OAB, subseção Criciúma, o advogado Fábio Jeremias. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades, nas pessoas do prefeito Márcio Búrigo e do presidente da Câmara, Daniel Freitas, aos nossos parceiros, né, Daniel da Unesc, o Rangel, novamente aqui o Daniel, né, dizer que esse é um sonho que a gente sonhou juntos, né, e se tornando aqui hoje realidade. Devido ao adiantado da hora, eu gostaria de cumprimentar em nome da OAB, né, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Criciúma, doutor Alexandre João, que é palestrante também no dia da manhã, vou presidir a mesa dele. Doutor Pierre Vanderlinde, que é o presidente, meu sócio, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina. E como eu milito na área, todos os palestrantes são meus amigos, né? Dr. Rui Samuel Espíndola, que eu já fui no Piauí ouvi-lo, né? Dr. Carlos Vicente da Rosa Góes, com quem eu já trabalhei, foi juiz do TRE, Canela, nosso parceiro Alexandre Canela, Torugo, Dr. Mauro Presoto. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Então, eu também desejo a todos, né, um belo evento e que tenhamos, nos dias de hoje e amanhã, uma verdadeira aula de cidadania. Muito obrigado. Ele representa a reitoria da Unesc, gostaríamos de ouvi-lo, o diretor da UNA-CSA, professor doutorando Daniel Ribeiro Preve. Então, gostaria de, em nome do nosso magnífico reitor, professor Dr. Gildo Volpato, e da professora doutora Luciane Sereta, nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, cumprimentar todas as autoridades aqui já nominadas, destacando o nosso presidente da Câmara de Vereadores e parceiro na organização desse evento, presidente vereador Daniel Freitas, e também o nosso prefeito, Márcio Búrigo, aqui presente, estender também a nossa grata satisfação em receber a todos os senhores, a todas as senhoras, em especial os palestrantes que aqui se colocaram à disposição, né, a vir e comparecer nesse evento, a contribuir aqui com os nossos acadêmicos,
professores e comunidade em geral, sintam-se todos abraçados e recebidos em nossa universidade. A Unesc, cumprindo a sua missão, seu papel comunitário, nada mais importante, nada mais nesse momento, né, importante que nós temos no país em discussão, em que buscarmos esclarecermos as questões sobre as regras, sobre as normas, sobre o direito eleitoral. De fato, a todos esses acontecimentos, mais importante do que nunca, uma casa legislativa trazer esse debate e a universidade, senhor presidente, estará sempre de portas abertas, também ao nosso presidente Fábio Jeremias. Colocamos a universidade de portas abertas ao AB e agradecemos a presença de todos e que tenhamos aí um evento profícuo na área do direito eleitoral. Boa noite a todos e um bom evento. Gostaríamos de ouvir também o prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo. Olha, boa noite a todos. Eu vou pedir permissão para não citar mais essas autoridades, todos já foram citados à exaustão. Para sermos céleres também, eu quero apenas dar uma saudação de boas-vindas aos palestrantes, a todas as autoridades políticas que aqui estão, a todas as entidades que representam a criação desse simpósio, desse primeiro simpósio, a todos os pré-candidatos, a todos os contadores, coordenadores de campanha, enfim, todas as pessoas que vão estar diretamente ligadas a esta nova eleição. Na verdade, nós teremos no país uma nova eleição. As regras mudaram em relação ao último processo eleitoral. Nós todos, que vivemos o mundo da política, ainda não estamos tateando com dúvidas quase que de caráter permanente com o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá, a questão de coligações, a questão orçamentária de campanhas, enfim, são tantas as dúvidas ainda, e esta eleição será um laboratório, na verdade. Ela é mais um avanço da legislação eleitoral, e eu estou muito certo de que, com tudo o que está acontecendo no país, teremos muitas outras mudanças importantes que advirão depois de todo esse processo que está acontecendo de transformação nas questões da política no nosso país. E isso é muito importante, a gente trazer aqueles que estão muito mais inteirados de todas as mudanças na legislação eleitoral, e fundamentalmente o mundo jurídico que aqui está e que pode ser referência para todos aqueles que pretendem ser candidatos, já terem contato com as pessoas e com os escritórios que podem prestar os serviços, pois todo mundo sabe que esta eleição ela será uma eleição também muito ligada às questões judiciais, às questões do conhecimento da estrutura e das leis que vai nortear esse processo eleitoral, e ela realmente, eu acho que tenho quase certeza da minha afirmação que quase todos os candidatos ainda não conhecem com preciosidade aquilo que pode, aquilo que não pode, quais são os limites das nossas falas, das nossas ações, enfim, tudo aquilo que é preciso ser tratado neste simpósio importante. Por isso, é bom que as pessoas não se acanhem, não tenham vergonha de perguntarem à exaustão a essas autoridades que vão palestrar aqui. É bom esses encontros, porque no coffee break trocam-se cartões, trocam-se amizades, relacionamentos, e a gente vai ampliando essa cadeia de possível informações e contratações de profissionais para estarem dando sustentação àqueles que vão estar enfrentando o processo eleitoral. Parabéns a todos, obrigado pela presença dos palestrantes, aqueles que vêm de fora, de todos os pré-candidatos da região. Parabéns, vereador Daniel Freitas, parabéns a todas as entidades que acompanham este projeto nesta noite e todo o dia de manhã. E eu tenho certeza, nós sairemos daqui, todos sairão daqui um pouco mais conhecedores de todo esse processo, essa inovação que aconteceu no nosso processo eleitoral. Um abraço a todos, muito obrigado, boa noite. Encerrando as falas, vamos ouvir o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Daniel Freitas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês que se fazem presentes nessa noite
prefeito não mencionou, por já várias pessoas terem mencionado as autoridades, mas eu me sinto na obrigação de citar cada uma delas pela importância da noite de hoje. Então, uma boa noite ao prefeito Márcio Búrigo. Quero saudar a minha colega vereadora, presidente da Escola do Legislativo, vereadora Tati Teixeira, meu amigo vereador, presidente da Câmara de Forquilinha e também presidente da Associação dos vereadores da ANREC. Gostaria de saudar o Franciel em nome de todos os acadêmicos da Unesc. Gostaria de saudar aqui o Daniel Preve também em nome da Unesc, o presidente da OAB, Fábio Genemias, aos deputados Giovana de Sá, que representa todos os deputados federais, e o deputado Zé Milton Schaeffer, representando todos os deputados estaduais. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio sul-catarinense de Direito Eleitoral. O presidente da OAB muito bem falou quando disse que esse foi um sonho sonhado junto. Essas entidades se propuseram a trazer para Criciúma a ideia de tudo o que mudou, e muita coisa mudou, na nova legislação eleitoral. Nós estamos nos encaminhando para uma nova eleição, e a gente quis trazer aqui, agradecemos à Unesc, para dentro do ambiente acadêmico, porque acima de pré-candidatos que nós temos aqui no nosso auditório, a vereadores, a prefeitos, vereadores eleitos, e aqui eu quero saudar meus colegas vereadores já nominados pelo protocolo e todos os vereadores da região que se fazem presentes, mas nós temos cidadãos e eleitores que sairão desse simpósio muito mais capacitados a irem para a eleição como candidatos e também como eleitores. Então, nós gostaríamos também de agradecer ao doutor Carlos Góes, ao doutor Rui Espíndola, que serão os palestrantes dessa noite, a todos os nossos palestrantes que farão os discursos de amanhã. Tenho certeza que nós temos, na representatividade de cada um deles, o melhor do direito eleitoral a nível nacional. Eles são profissionais que dão palestras em todo o Brasil. Então, nós temos a presença dos melhores da área para nos capacitarmos. Então, gostaria de que todos aprendam bastante e que nós possamos ter uma eleição de 2016. A cidade de Criciúma sofreu muito com a judicialização nas eleições, o quanto isso foi prejudicial para a nossa cidade, para os candidatos, e é isso que nós não queremos que aconteça nas eleições de 2016. Muitas coisas mudaram, e para aqueles que são os mandatários, seja de vereador, seja de prefeito, algumas regras já são vetadas num curto período, e então a gente está aqui para aprender o que nós podemos e aquilo que nós não mais poderemos fazer nas eleições de 2016. Então, aproveitem o simpósio, sintam-se em casa, e um bom simpósio a todos vocês. Nós queremos agradecer a presença dos componentes deste palco de honra e convidá-los a retornarem à plateia para passarmos a palestra da noite. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Doutor Alexandre, ele é advogado especialista em direito eleitoral, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santa Catarina, na gestão 2013 e 2015, presidente e membro fundador da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, ACAD, no período de 2015 e 2016, membro titular do primeiro Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Santa Catarina 2010-2012, pelo TRE Santa Catarina e TSE. Também secretário-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de 2009 a 2012. Então, eu gostaria, com uma grande salva de palmas de todos, receber o advogado Alexandre Dorla Canella. Nesse primeiro momento, nós teremos aí 45 minutos, onde o nosso palestrante poderá explanar o seu tema, que o tema vai ser conduta vedada aos agentes públicos. Esse é o tema que o doutor vai trabalhar nesse início de tarde. Então, no primeiro momento, 45 minutos, eu vou avisá-lo quando estiver terminando o tempo, e aí depois a gente abre para perguntas do público em geral. Boa tarde e vamos em frente. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui em Criciúma, agradecer a presença de todos num sábado à tarde como
a vereadora Tati já disse, né, que é um período que as pessoas querem estar com a família, né, querem ter o seu lazer e estão aqui para aprender um pouco conosco. Vou procurar passar aqui para vocês uma palestra de condutas vedadas, mas antes dizer que tenho muito apreço aqui pela cidade de Criciúma. Estive aqui palestrando aqui nesse mesmo local em novembro sobre reforma política pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Não sei se alguém esteve aqui na ocasião, era um evento da Assembleia, acho que a vereadora até estava presente. E a minha família paterna é aqui de Nova Veneza, meu pai nasceu em Nova Veneza, então eu tenho também as minhas raízes aqui, passei minha infância, as férias de infância, tenho muitos amigos aqui em Criciúma, em Uruçanga, em Nova Veneza, então é um prazer sempre retornar aqui, né, à terra que a gente tem essas raízes aí familiares. Vou falar um pouquinho para vocês então sobre condutas vedadas. Qual é o objetivo de se ter uma legislação, regulamentação de condutas vedadas? Justamente para a gente poder equalizar as oportunidades de candidatura de quem tem um mandato, no caso da eleição municipal, um prefeito, um vereador, né, que está exercendo um mandato eletivo, e aqueles que vão concorrer, né, que estão no lado de fora, são apenas candidatos, né, não tem mandato eletivo. Então as condutas vedadas elas se justificam justamente por isso, para procurar equalizar, né, a campanha e dar uma oportunidade igual a todos, né, tanto aqueles que já estão eleitos exercendo o cargo, como aqueles que pretendem se eleger com um cargo de vereador ou de prefeito. Então vou começar aqui com a palestra e vou comentar para vocês as condutas vedadas e vou exemplificando cada uma delas, né? No final eu fico aberto a perguntas. Se alguém porventura depois quiser fazer alguma pergunta por escrito e colocar o seu e-mail também, pode mandar aqui para nós, que se não puder responder hoje, a gente pode mandar por e-mail depois a resposta por escrito com o maior prazer. Então, condutas vedadas às eleições de 2016. As condutas vedadas aos agentes públicos, né, para as eleições de 2016, elas se encontram definidas na Lei 9.504 de 97, né, que é a Lei Geral das Eleições, artigos 73, 75 e 77. E também constam na resolução do TSE, que são aquelas resoluções que são expedidas todas as eleições, mas elas nada mais são do que uma reprodução, basicamente uma reprodução da legislação, que são transferidas para as resoluções, né? Então aqui o objetivo é repassar aos administradores públicos, servidores e candidatos demais envolvidos na campanha eleitoral as limitações para as eleições de 2016, visando a adequada prática dos atos administrativos. Então, para os prefeitos, para os vereadores, né, ou algum agente público, que é um secretário ou algum servidor público, né, que tenha noção dessas condutas vedadas para não poder prejudicar a si próprio e também o seu candidato, aquele que está indo à reeleição ou que está fazendo campanha, mesmo não indo à reeleição, mas que essa pessoa está num órgão público fazendo campanha para algum candidato, né? Esse dispositivo, praticamente ele foi concebido por causa da questão da reeleição, né? A gente sabe que para os cargos majoritários a gente tem a reeleição, né? Um mandato mais um. Para os cargos do proporcional, vereadores, deputados, a gente tem essa reeleição que pode ocorrer independente do número de mandatos. Mas no caso dos prefeitos, agora da eleição municipal, a gente tem essa questão da reeleição, né? Quem está no poder pode se candidatar pela segunda vez, se já exercer um mandato pode ser reconduzido. E como ele está, né, à frente da administração, isso mais comum em prefeituras, no cargo do prefeito, no caso, ou do vice-prefeito, ele tem realmente uma vantagem, né? A gente não pode deixar de vislumbrar isso, que é a vantagem de que ele está exercendo um cargo público, ele já tem notoriedade na imprensa, nos veículos de comunicação, por conta desse mandato que ele exerce. Ele, durante os 4 anos de mandato, ele aparece nos jornais, ele aparece na internet, ele faz inauguração de obras, então ele já tem uma visibilidade muito maior, né? E o vereador também, que está exercendo o mandato na Câmara, por conseguinte, da mesma forma, ele já tem uma visibilidade muito maior do que aquele que vai sair candidato e que não exerce mandato eletivo, né? Que vai ter que buscar os votos. Então aí a gente já tem uma desigualdade que é legal, mas já é uma desigualdade existente, né? E por conta, não entrando na apresentação do Mauro, mas já falando
uma questão da propaganda, que depois o Mauro vai exemplificar melhor. Agora, antes a gente tinha aquela questão da propaganda antecipada, né? A pessoa não podia falar praticamente nada, né? Quem estava de fora, que é propaganda antecipada, levava uma multa, podia até ocorrer depois, se fosse reiterado, uma cassação ou alguma coisa do tipo. E agora a gente tem o artigo 36A, que depois o Mauro vai falar com mais propriedade, que é a questão da propaganda antecipada, que está bem mais liberal agora. A gente pode, a pessoa que está fora, né, que não tem mandato, ela pode realmente exercer esse direito de divulgar a sua candidatura sem pedir votos, né? Não pode pedir voto, mas pode dizer que tem pretensão de ser candidato e falar das suas bases, o que ele pretende e tal como candidato. Então aí já reduziu um pouco essa desigualdade, mas antes a gente tinha uma desigualdade maior por conta dessa já visibilidade das pessoas que estão exercendo o mandato eletivo. Então nós temos duas espécies de conduta vedada. A primeira é para você o candidato à reeleição, ele vai se beneficiar, né, dessa conduta vedada. É pessoal. No caso, o prefeito que está indo à reeleição ou o vereador que está indo à reeleição, né, ele pode promover alguma conduta vedada em benefício próprio. E nós temos também a conduta vedada para benefício de terceiros. Qual é o caso? Um prefeito, por exemplo, que já se reelegeu, já tem 2 mandatos, ele não pode mais concorrer ao terceiro. Então ele vai ser escolhido alguém do partido dele ou alguém que faz parte da administração para ele lançar como candidato. E ele pode promover condutas vedadas para beneficiar essa pessoa que ele pretende que seja eleita no lugar dele. Então nós temos esses 2 tipos de conduta vedada. A mais comum, obviamente, é aquela que é exercida pessoalmente, né, para benefício próprio, mas também existem diversos casos de benefícios para terceiros, de candidatos que não podem mais se reeleger e estão tentando fazer o seu sucessor. Então, a primeira conduta vedada, né? Cessão ou uso de bens públicos de todas as esferas, né? Da União, do Estado e dos municípios, em benefício de candidato, partido ou coligação. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ó. O que ela abrange? Bens móveis, telefones, material de expediente, imóveis, salas, prédios, etc. Por exemplo, você trabalhar na prefeitura ou na Câmara de Vereadores e você, no horário de expediente, ficar fazendo ligações com o telefone do órgão público para tratar de coisas de candidatura, para convocar para reuniões, mandando... Isso já aconteceu várias vezes em julgados aqui, inclusive em Santa Catarina, pessoas que imprimiam convites, né, para eventos políticos dentro da prefeitura, usavam material, papel, impressora, fax, né, e tudo mais da prefeitura ou da Câmara para poder fazer essa divulgação de candidaturas, né? Aí a gente tem uma outra questão aqui, que até eu coloquei o número do julgado ali, que é a utilização de informação de banco de dados de acesso restrito à administração pública, né, que também configura a conduta vedada. Um exemplo, a prefeitura tem um cadastro ou uma autarquia da prefeitura de água ou alguma coisa assim, tem um cadastro de e-mails, vamos dizer, né? Tem lá um cadastro de e-mails ou um cadastro de telefones e esse cadastro é fornecido, né, para algum candidato, geralmente de algum candidato que é familiarizado com quem está na prefeitura ou na Câmara, e essa pessoa utiliza esse banco de dados para divulgar sua candidatura, para mandar e-mails, fazer telefonemas, tentar angariar votos com essas informações. Transporte de material de campanha em veículos públicos, né, que também acontece, as pessoas transportando adesivo, santinho, entregando esses materiais com carros oficiais, né, motoristas da prefeitura ou da Câmara, né, entregando esses materiais e também às vezes transportando eleitores, né? A gente sabe que no dia da eleição geralmente a prefeitura ela fornece, ela empresta, né, ela cede alguns veículos para a Justiça Eleitoral poder fazer o trabalho, mas acontece também de alguns carros e ambulância até da prefeitura fazendo transporte de eleitor ou levando material, fazendo distribuição de material. A única ressalva que nós temos aqui, então, é a convenção partidária, né? Por exemplo, se um partido ele quer fazer uma convenção partidária, ele pode pedir para o prefeito ou para a Câmara de Vereadores a cessão de um espaço público para fazer a convenção partidária. Isso para todos os partidos, né? Por exemplo, na Câmara geralmente é muito comum que se faça a convenção partidária, isso aí não tem vedação nenhuma, somente para o ato da convenção. Aí a segunda, usar materiais e serviços custeados pelos governos ou legislativo que excedam as prerrogativas regimentais. Por exemplo, boletins informativos, prestação de contas e semelhados da administração com ofensa à impessoalidade ou com mensagens elogiosas.
A gente sabe, isso é muito comum, mas na vereança, a questão da prestação de contas, né? Que os vereadores geralmente fazem, né? Um jornal, isso depende da prerrogativa de cada regimento interno. Mas o que a gente tem que buscar evitar é justamente dar ênfase, né? Por exemplo, o material da prefeitura ou da Câmara, dar ênfase para um desses candidatos, que geralmente já está exercendo mandato, e demonstrar, botar características elogiosas para o candidato, não simplesmente fazer uma prestação de contas, mas induzir, né, o eleitor a que aquele candidato é o melhor e por conta de uma obra X ou Y, ou de um projeto de lei X ou Y. Então a gente tem que ter cuidado que a linha é bem tênue, né, entre o que pode e o que não pode nesse material. Uso de símbolos, imagens nos bens públicos, né, isso também é proibido, você usar essas imagens para se autopromover. Divulgação de obras e ações com expressões que enaltecem as qualidades dos candidatos, né, ou do prefeito, no caso, ou do vereador, e do administrador, elogiando uma publicidade oficial da prefeitura, por exemplo, um jornal, alguma coisa nesse sentido, ou até na internet, às vezes mesmo na página da prefeitura ou da Câmara, elogiando pessoalmente, né, aquele candidato ou aquele administrador por conta de uma obra ou por conta de algum projeto, né? Divulgação de obras e ações em redes sociais particulares utilizando imagens captadas com equipamentos do poder público. Esse é um outro exemplo, né? Fotografias, né, que às vezes são tiradas, às vezes vídeos, né, que são feitos pela prefeitura ou pela Câmara, e você utilizar isso na sua divulgação pessoal, né, da sua candidatura, porque não deixa de ser aquela captação de imagens, né, que é fotográfica ou de vídeo, ela foi feita com equipamentos públicos, então também tem essa vedação. Aí temos essa terceira, cessão de servidores ou empregados públicos ou usar de seus serviços em horário de expediente. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente tem na campanha, né? Por quê? Tem prefeituras do interior que trabalham meio expediente, né? A gente tem bastante aqui em Santa Catarina, ou de manhã ou de tarde, funciona meio período, né? E prefeituras que funcionam de manhã e de tarde, mas a maioria é um período, ou pela manhã ou à tarde. E o que acontece? Às vezes a pessoa está lá quando deveria estar lá trabalhando, isso tanto o comissionado quanto o efetivo, né, que tem simpatia por algum candidato, ele às vezes está trabalhando e no horário de expediente ele está fazendo qualquer tipo de coisa, marcando reunião, ou está fora do local de trabalho dele, fazendo campanha, entregando material de campanha, né? Ou às vezes mesmo até acontece, eu vou dar um exemplo meio prático, eu trabalho na Assembleia Legislativa, né? Eu trabalho na Assembleia Legislativa há 10 anos. Quando chega o período de campanha, que eu advogo em campanhas eleitorais, eu me exonero. Eu saio da Assembleia para poder trabalhar no meu escritório e me dedicar, né? O que estaria sujeito? Se eu lá permanecesse, daqui a pouco alguém podia dizer, não, mas o Canela, apesar dele ter o escritório dele com advogados que trabalham e tal, mas ele teria que estar lá na Assembleia exercendo a função dele, mas ele está fazendo campanha para prefeito A, B, C, D, e ele não está lá, isso já configuraria, em tese, uma conduta vedada, né? E aí, dentro disso, como eu já falei, realização de reuniões políticas no horário de expediente, envio de mensagens de cunho político em horário de expediente, utilizando bem público, o computador, no caso, né? Fazendo postagem até no Facebook, ou usando o computador para mandar e-mails, para fazer atas de reunião. Isso é mais difícil de configurar, mas geralmente e-mail, né, que tem aquele e-mail oficial da Câmara ou da Prefeitura, você vai identificar no horário de expediente se aquele servidor está realmente encaminhando esses e-mails ou fazendo alguma postagem. E também as ligações telefônicas, né? A pessoa vai lá na Prefeitura, em vez de trabalhar, fica fazendo ligação, convocando para reunião à noite, semana que vem, falando com um vereador, candidato A, B, C, D. Então faz da Prefeitura ou da Câmara um comitê, né? Como se fosse um comitê de campanha. Fica lá às custas do erário público, fazendo propaganda política e eventos, marcando eventos políticos, que isso é vedado. Aí a gente tem aqui também, ó, o 4, né, fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, né? Por exemplo, enaltecimento do administrador durante solenidade de repasse de verbas sociais para a entidade, né? A gente tem muito nos municípios aqueles convênios, né, com as entidades que são do terceiro setor, que praticam um relevante serviço, né? Elas complementam ações do Poder Executivo que às vezes não podem ser executadas pelo Poder Executivo, e por meio desses repasses elas conseguem
né, dar um atendimento à população adequado, às vezes mais adequado que o próprio executivo, e todos os municípios têm essas parcerias, por exemplo, a PAI, outras instituições que recebem repasses de recurso público e tem essa função realmente importante na sociedade, mas a gente tem que tomar cuidado para não enaltecer, né, aquela pessoa que está passando o recurso, né, nessas ocasiões. Por exemplo, vai lá entregar um cheque para a entidade, ou vai fazer alguma solenidade nesse sentido e está lá elogiando o prefeito, ou o vereador, ou algum secretário, ou alguém que trabalha no Poder Executivo ou no Legislativo. Agentes públicos que promovam visita à residência por conta de programa de caráter público continuado ou sazonal. Isso aí a gente tem também, tá, bastante. Por exemplo, eu não sei o nome técnico do programa, mas aqueles médicos, às vezes tem municípios que os médicos ou assistente social visita as casas das pessoas para colher informações, para algum benefício na prefeitura ou para fazer cadastros, enfim, são diversas as funções. E essa pessoa vai no horário de serviço nessas casas, né, e leva um santinho do prefeito, faz uma propaganda. Isso aqui só vai continuar se o prefeito fulano ou ciclano se reeleger, ou se ele se eleger, porque senão o outro vai suspender isso, eu não vou poder mais vir aqui. Então a gente vê isso aí também na política, né? Existe essa situação. Aqui é o parágrafo 10, né, do artigo 73. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou em programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, né? Caso que o Ministério Público poderá fazer a fiscalização. Então aqui tem uns exemplos, né? Distribuição de material de construção, né, que acontece, não sendo para atender situação de emergência ou calamidades, né, nem para atender programa já em execução. Se tem algum programa de execução de casas populares no município, ele já está em execução, né? Isso é uma linha também bem tênue, o administrador tem que tomar cuidado com essas questões, porque fora o estado, se acontecer, às vezes acontece uma enxurrada no município, ou um vento, alguma coisa, que teve lá no oeste, por exemplo, tornado que derrubou telhado, ou uma chuva muito forte que alaga a cidade, se for decretado estado de emergência ou calamidade, sim, o prefeito poderá, obviamente, não vai deixar a cidade, né, naufragar e vai promover os serviços que forem necessários, mas então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque essa é a exceção, tá? Não é regra fazer essa distribuição de material. Convênios com entidades privadas e públicas também, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Convênios aqueles que já são reiterados, já estão no orçamento, que são feitos todos os anos. Por exemplo, eu sempre uso a PAI, que sempre recebe recursos, né? Se não receber, ela para de funcionar, porque ela não tem como se sustentar. Então tem coisas que são justificáveis e coisas que não. Por exemplo, uma entidade que nunca recebeu um recurso, ou 1, ou 5, ou 6, ou 10, às vezes acontece, e no ano da eleição começam a receber recursos, né? Sem justificativa, em tese, né, que plausível para isso. Programas sociais nas áreas de saúde, educação, segurança pública, previdência e assistência social, né? Implementação de benefício fiscal referente à dívida ativa, aquele famoso refis, né? Também é bom evitar fazer isso no ano de eleição, porque pode configurar uma conduta vedada, porque na verdade você está dando um benefício para as pessoas que porventura não tenham pago o IPTU, por exemplo, ir lá e acertar, né, a situação. Isso é comum em todas as prefeituras, mas no ano de eleição é bom evitar por conta dessa vedação. E execução de programa social por entidade privada vinculada a candidato também. Não pode haver repasse, isso é o parágrafo 11. A gente tem essa vedação. Por exemplo, um candidato a vereador, ele é presidente de uma associação, né, e ele executa lá, enfim, uma atividade social relevante e tal, mas ele não pode, no ano de eleição, receber recursos justamente porque ela está nominalmente ligada a um candidato, tá? Aqui o 7º, realizar despesa com publicidade institucional que exceda a média de gastos do primeiro semestre dos anos de 2013, 2014 e 2015. Isso aí foi mudado agora, né, no ano passado. A gente tinha antes o gasto anual, até o Dr. Rui ontem falou um pouco sobre essa questão, né, da publicidade, citou os casos lá de Brusque e tal. Nós tivemos mais alguns casos aqui em Santa Catarina, Joinville, Chapecó também, né, que a legislação dizia 1 ano, e daí o TRE
fez uma jurisprudência por conta de 6 meses, né? E essas pessoas, realmente a maioria dos gestores, estavam se programando para o que estava na legislação, que era 1 ano, e fizeram esses gastos com 1 ano e depois reduziram para 6 meses. A jurisprudência achou por bem reduzir e eles fizeram agora essa alteração, agora está na lei, né? Então, como é que funciona? O limite de gasto com publicidade no primeiro semestre de 2016 deve ser apurado da seguinte forma: o valor gasto do primeiro semestre de 2013 mais o gasto do primeiro semestre de 2014 mais o 2015, dividido por 3, você tem a média que você pode gastar, né, nos primeiros 6 meses, até porque depois você não pode mais fazer essa publicidade, né? Então, aqui outra ressalva, que deve ser considerado apenas o gasto efetivamente liquidado, ainda que não tenha sido pago. Se ele já fez o gasto, está constando já na contabilidade da prefeitura, embora ele não tenha pago ainda, pode não ter pago esse valor, mas ele já lançou na contabilidade da prefeitura, isso também está considerado ali, tá? Revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Isso aqui é um problema também que acontece muito. O funcionalismo público, geralmente, ele tem uma lei municipal, né, que ela tem uma data base, né, uma data X lá que é definida em lei, que é a que seria aquela data onde teria que ocorrer essa recomposição inflacionária do salário, do déficit que teve no ano, né, para ele poder, o prefeito, no caso o legislativo também, dar o aumento, né, para os funcionários com base no que consta do último ano, vamos dizer assim, de inflação, né? Só que assim, após o dia 5 de abril, aqui na verdade é dia 2, porque eu coloquei 5, mas é 2, porque a eleição é dia 2 de outubro, é admitida apenas a recomposição da perda inflacionária verificada o quê? Entre 1º de janeiro e a data da concessão. Então, janeiro de 2016, fevereiro, março e abril. Na verdade, 3 meses. E o que acontece? O que dá muito problema? O funcionalismo público não entende isso, né? Quando tem que se dar esse aumento, eles querem do ano inteiro, não querem de 3 meses só do ano da eleição, né? Mas a jurisprudência, o entendimento é que realmente o administrador, se ele der do ano inteiro, né, ele já vai estar incidindo numa conduta vedada. Ele pode dar só dos meses ali, janeiro, fevereiro, março e abril, né? Se ele der depois do dia 2 de abril. Se ele der antes, não tem problema. Mas aí o que acontece? Agora tem uma tese, né, que está sendo até comentada em alguns simpósios aí, inclusive por membros do Ministério Público, que dizem o seguinte: com a emenda constitucional número 15, que assegurou aos funcionários públicos o direito constitucional a essa recomposição, que esse artigo aqui, esse inciso, na verdade, ele não teria mais validade, né? Porque ele contraria, em tese, essa emenda constitucional, né? E que poderia ser dado esse aumento, então, anual, né? Que se fosse só a reposição inflacionária, que não teria problema. Eu não corroboro com isso, embora seja realmente uma tese que é plausível, tem um raciocínio jurídico assim que pode realmente ser aplicado, mas ela é temerária porque a gente não sabe, né, se isso vai realmente ser acatado, né, pelos tribunais, se isso realmente vai vingar ou não. Então você passar para um prefeito ou para um presidente de Câmara, né, para ele proceder dessa forma, sem qualquer garantia, né, então a gente tem que sempre ficar com o que a gente tem, né, que é mais seguro, e depois, se acontecer durante a eleição, debater isso, né, para ver se realmente isso vai ter procedência ou não. Aí aqui, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público. Aí a gente tem as ressalvas, né? Nomeação ou exoneração de cargo comissionado, né? E designação ou dispensa de funções de confiança, isso não tem vedação, né? Se a pessoa é cargo comissionado ou tem alguma gratificação, alguma função de confiança na prefeitura, isso não está inserido aqui nessa vedação, tá? Que é nos 3 meses até a posse, está lá em cima. Nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até antes dos 3 meses anteriores à eleição, também, se o concurso já foi homologado, só falta realmente dar posse, né? Se ele foi nesse prazo, não teria também vedação. E nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Alguma coisa relevante, né, que o município precise contratar
algum serviço público ou algum profissional para exercer uma função que é inadiável, que não pode esperar, né, mediante fundamentação também é permitido, mas só se realmente for de extrema necessidade, né? Transferências de recursos via convênio, né, que eu já tinha falado um pouco antes lá. Ressalvados, né, os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado. Então, se você já tinha antes, né, o ano passado, por exemplo, tem obras que a gente tem um cronograma financeiro que às vezes passa um ano, né, e de uma obra grande do município ou alguma construção, alguma coisa assim. Se ela já estava, né, já estava formalizada e era pré-existente, você pode continuar, né, fazendo esses pagamentos, né, através do convênio, mas se ela for para o ano da eleição, se você não tiver feito com essa ressalva aqui, você não vai poder fazer, né, um repasse ou um recebimento. Recurso destinado a atender situações de emergência e de calamidade pública. Isso eu já falei lá também, né, se acontece, né, alguma coisa na cidade que realmente necessite, for decretado estado de emergência ou de calamidade pública, aí o gestor tem, né, essa abertura para poder fazer, lógico, sem abusos, né, fazer realmente a manutenção da cidade ou o que for preciso, né. E essa vedação se aplica ainda que o convênio tenha sido assinado antes dos 3 meses. Se ele não tiver em execução, ele não pode ser pago, né. Se ele pode ter sido assinado antes, mas ele não começou a ser executado, né, ele realmente não tem como ser mantido. Publicidade institucional. Tá? Nós temos aqui, a partir do dia 2/7, temos 3 tipos. A legal, né, que é utilizada para divulgar atos oficiais, que são as portarias, os decretos, as leis, né, que são publicados no Diário Oficial da Prefeitura ou da Câmara. Né? A convocatória, que é a publicação de edital de concursos, processos licitatórios e campanhas de vacinação, que é aquela que convoca pessoas. Você vai fazer uma licitação, você tem que publicar, né, convidando as pessoas, as empresas a participar. E tem a propaganda, né, que são as divulgações de obras e ações realizadas pelo poder público. De 1º de janeiro a 1º de julho, né, podem ser realizadas as ações de publicidade. Né? Então a gente tem a partir do dia 2 ali, ó, do dia 2 de julho a 2 de outubro. Só podem ser realizadas a publicidade legal e a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. O que é isso? Vou dar um exemplo, uma empresa de... uma autarquia, por exemplo, de água, né? O município tem lá, a gestão não é da Casan, é do município, e ela presta serviços, né? Essa empresa, ela pode fazer, né, essa propaganda. As demais modalidades de publicidade institucional poderão ser veiculadas apenas em caso de grave e urgente necessidade pública, né? Se houver realmente um acontecimento no município que necessite de alguma publicidade, alguma campanha de vacinação, porque tem uma incidência de alguma doença no município que precise de forma urgente as pessoas serem vacinadas ou alguma outra necessidade, né? Desde que a gravidade e a urgência sejam previamente reconhecidas e autorizadas pelo juiz eleitoral. Aí nesse caso, né, se o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara, ele quiser fazer essa publicidade, ele tem que realmente pedir, né, para o juiz eleitoral, porque o juiz eleitoral autorize, né? Aí após o dia 2 de outubro fica tudo restabelecido, a gente não tem mais essa proibição e já passou a eleição. No caso de eleições no 1º turno, né, se tiver o 2º turno, ela perdura até o dia da eleição, o final do 2º turno. Aí publicidade institucional, por exemplo, né, os exemplos de publicidade institucional: comunicação via internet, vídeos para exibição em palestras ou registro, jornais, boletins e outras publicações, material técnico didático, pronunciamentos oficiais, eventos promovidos ou realizados pelos órgãos, entidades, solenidades, congressos e seminários, patrocínios, né, a eventos, ações de promoção, marcas, placas de obras e reutilização de peças. Essas placas de obras, até teve um caso na eleição passada, eu não vou mencionar o local, mas o prefeito começou um pouco antes da eleição a fazer obras, né, na cidade de asfaltamento, e cada rua que ele ia asfaltar, e eram mais de 100 ruas, né, ele colocava uma placa, né, operação tal e tal, era o nome da operação lá da prefeitura de recauchutagem, lá das leis, das ruas, né, e botava o nome dele, o símbolo da prefeitura e tal, e ele, daí o que aconteceu? A gente entrou nesse período vedado, né, que é o da eleição, e as placas ficaram, né, aí a coligação adversária, no caso, tirou fotografia de todas essas placas, mais de 100 placas, com endereços, com tudo, e
foi lá e entrou com a ação, né? O juiz já suspendeu, né, de imediato, ordenou que a prefeitura tirasse todas essas placas, né? E ele ainda foi cassado depois em primeira instância, mas depois reverteu no tribunal. Mas é um exemplo de um caso concreto que eu posso falar aqui para vocês de placa de obra, por exemplo. Pronunciamento em cadeia de rádio e TV, aí sempre é ressalvada a urgência que eu falei para vocês, né? Do período de 3 meses, né? Ali do dia 2/7 até a data da eleição, se não for um caso realmente urgente, não pode fazer um pronunciamento oficial na rádio, né? Em nome do poder público, para qualquer assunto que não seja de extrema urgência, tá? Aí o artigo 75, contratação de show artístico durante a inauguração de obra pública, tá? Nesse também não pode, é vedado, né? E devem também ser evitadas as inaugurações festivas, né? Ainda que não tenha show artístico, por exemplo, fogo de artifício, carreata, etc, né? Que a gente tem, às vezes, ali na lei está dizendo que não pode show artístico, mas vamos fazer um churrasco, vamos soltar foguete, vamos fazer carreata no bairro, né? Isso também acontece e é bom evitar porque também 10 pode... minutinhos. Tá bom, obrigado. Também pode ocorrer a condenação por conta disso. Também deve-se ter cuidado com o conteúdo dos discursos durante a inauguração de obras públicas, né? Evitar comentários de enaltecimento ou elogiosos do administrador, tá? A gente tem aqui o artigo 77, que é participar da inauguração de obra pública, né? Nesse período eleitoral, ali do dia 2/7 até a eleição, os agentes públicos não podem, tá? Não podem participar de inauguração de obra. É conduta vedada. Tá? Tanto o vereador, quanto o prefeito, quanto o vice, tá? O outro candidato qualquer, ele não pode participar de ato público e nem lançamento de programa ou assinatura de ordem de serviço de obra. Então, isso aí é a conduta vedada. E aí, o que acontece? Às vezes, como ele não pode participar, vai alguém que não é candidato lá da prefeitura, por exemplo, e vai lá e como ele não está lá, ele não pode estar, o prefeito no caso, ou o vice-prefeito, essa pessoa que não está incidindo em conduta vedada porque ela não é candidata, ela vai lá e enaltece, olha, porque o prefeito fulano, ele fez essa obra e é maravilhosa, e rasga a seda para o prefeito, né, ou para algum vereador, ou para quem quer que seja, e aí as pessoas falam, não, mas não foi o prefeito que falou, nem o vereador, foi o fulano lá, mas pode dar algum problema também, tá? Temos casos nesse sentido. Aí as sanções, né, dessas condutas vedadas aqui, elas podem variar, né, com base na gravidade, no alcance que ela teve, né, na população e nos eleitores, ela pode variar, mas as sanções estão aqui. A primeira é a suspensão imediata da conduta, que ocorreu naquele caso que eu falei para vocês das placas, né, que o juiz deu uma liminar ordenando que a prefeitura tirasse todas aquelas placas de obras. Tem a multa de 5 a 100 mil FIR, né, de 5 a 100 mil reais, no caso, né, que a gente, para ser mais prático. A cassação do registro do diploma, né, a pessoa pode perder o mandato, pode se eleger e ser cassado, ou pode ainda estar candidato e ser cassado o seu registro, tá? Ou depois o seu diploma depois de eleito. As multas vão ser duplicadas em caso de reincidência, né? A multa, por exemplo, leva uma multa de 10 mil, na segunda vez, se ele praticar a conduta vedada, vai levar uma de 20, 40, né? Enfim, vai acumulando. São aplicadas aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Então não é só aquela pessoa que praticou a conduta vedada. Isso incide também nos demais agentes ali, eleitorais ali da campanha, né? Os candidatos que porventura se beneficiaram, as coligações e os partidos que se beneficiaram com essa conduta, né? Elas ainda podem caracterizar ato de improbidade administrativa, se ela foi praticada pelo prefeito, no caso. Ela ainda pode ter incidência na área civil com uma ação de improbidade, né? Ainda pode existir alguma irregularidade administrativa que incida aí numa improbidade administrativa. Então, além do eleitoral, ele ainda pode responder né, sobre a questão da improbidade. E as condutas vedadas também podem caracterizar abuso de poder político e econômico. O que é isso? O abuso de poder político e econômico, ele também tem sanções, como por exemplo a cassação de registro ou diploma, dependendo da gravidade, né? Então, além dele ser uma conduta vedada, ele ainda pode carregar, dependendo da conduta, mais uma irregularidade, que é justamente o abuso de poder político ou econômico, né? Então, é um cuidado muito grande, né, que o administrador, geralmente o administrador ou quem está no exercício do mandato, ou quem tem um cargo público e é candidato,
né, ou quer beneficiar alguém com isso, essa pessoa tem que ter muito cuidado, porque isso aqui depois acho do 41A, né, e do abuso de poder econômico e político é uma das maiores causas de cassação, né, que a gente tem de pessoas que estão indo à reeleição ou que já exercem algum mandato. Então a gente tem que prestar bastante atenção nessas condutas vedadas. Elas são assim de fácil entendimento. Você lendo ali aqueles artigos, né, você tem uma noção do que você realmente pode ou não pode fazer. E eu estou aberto a perguntas de vocês, estou aqui à disposição. E antes de encerrar, eu queria agradecer aqui a universidade pela cedência do espaço aqui, pela parceria, a Escola Legislativa aqui da Câmara de Vereadores de Criciúma, o presidente da Câmara, Daniel, meus colegas aqui que estão prestigiando o convite do meu amigo Fábio, do meu amigo Pierre, né, os demais colegas aqui que palestraram. Espero que tenha passado alguma coisa de relevância para vocês e estou aqui à disposição para qualquer pergunta que se fizer necessária. Obrigado. Parabéns. Parabéns, doutor Alexandre. Bom, agora, num segundo momento, nós abriremos para meia hora de perguntas e questionamentos. Né, nós temos aí a equipe da Câmara, já com o microfone em mãos, então fica aberto agora meia hora para perguntas. Pode. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, com relação a essas publicidades institucionais, o senhor falou de eventos públicos também, e receberemos na nossa cidade, dia 9 de julho, a tocha olímpica, e cai nesse período eleitoral. O que a gente pode e o que a gente não pode, sendo que é um evento com promoção da Prefeitura e em parceria com o comitê organizador, o que pode e o que não pode com relação a isso, num caso que é diferente dos comuns, né? Que é essa chegada da tocha olímpica. Quando você fala em publicidade institucional, você tem que tomar muito cuidado com a seguinte figura: não enaltecer, né, no caso o prefeito, ou então alguém que você queira beneficiar com essa publicidade institucional. Se ela for uma publicidade meramente informativa, num caso, por exemplo, como esse teu, que é um caso atípico, né, uma tocha olímpica que vai ter uma Olimpíada no Brasil, vai passar no seu município e você vai fazer a divulgação lá da passagem, alguém vai carregar lá a tocha, provavelmente alguém da cidade e tal, que não seja o prefeito, né, que vai andar com a tocha lá desfilando e tal. Tô dando um exemplo só aqui, né, a gente às vezes tem que cuidar, né, não, o prefeito vai carregar a tocha olímpica, né, ou um vereador, enfim, né, ou algum candidato. Então, se você tendo esse cuidado... Ele até não carrega, mas pelo próprio comitê foi convidado a discursar no palanque após a chegada da tocha. Então evitamos isso também. Eu aconselho ele não fazer discurso, tá? Ele realmente, a prefeitura está patrocinando o evento, ok? É uma coisa atípica, como eu disse, um fato até histórico, né? Porque provavelmente tão cedo, mas não acontecerá de uma tocha olímpica, muito menos aqui, acho que nem a Olimpíada aqui no Brasil, pode ser que a gente não veja, né? Talvez nossos filhos, nossos netos, mas vai ser uma coisa difícil. Então tem realmente um apelo, né, uma coisa que justifique você realmente fazer uma divulgação comedida, né, sem realmente expor, exaltar, né, algum administrador público. Acho que isso aí não tem problema. Placas outdoor convidando para vir para o evento pode também. Outdoor você fazer convidando para o evento, olha, eu não vejo problema, tá? Se não tiver nada de o prefeito convida, nada, você botar lá um símbolo da prefeitura, tal, e justificar, eu acho que não tem problema nenhum. E até importante, talvez, né, todas as prefeituras a gente tem a procuradoria ou um assessor jurídico na prefeitura. Qual é o teu município? Sombrio. Vai lá na zona eleitoral, entendeu? Conversa com o juiz, que é o juiz eleitoral, o promotor, né, e o assessor jurídico, fala com ele, olha, sabe que vai vir aqui a tocha olímpica, tal, a gente vai fazer aqui isso e aquilo, tal. Sempre é bom a gente conversar, né, porque evita problemas lá na frente, né, e aí você vai ter realmente uma segurança um pouco maior, embora eu não veja pessoalmente nenhum problema, mas você vai ver com mais segurança se realmente isso não vai implicar em nenhum problema futuro. Boa tarde. Meu nome é Cristian. O senhor falou que são vedados ali patrocínios, distribuição de brindes, né, parte da prefeitura, enfim, situações em que possam induzir o eleitor a votar no prefeito ou no vereador por conta de estar sendo beneficiado por alguma coisa.
É muito comum nas prefeituras dos municípios de interior aparecerem, por exemplo, teatros, mambebes, apresentações de circo, apresentação de filmes também, e a Secretaria de Educação comprar determinados ingressos, quantidade de ingressos X lá, e dar para os alunos, né? Isso é vedado também ou não? É assim, no período eleitoral eu te aconselho realmente não fazer, tá? Porque embora seja uma questão que é corriqueira, que acontece, não é uma coisa que o prefeito ou a prefeitura vai começar a fazer nesse período, já é uma atividade que é feita durante períodos anteriores, já é assim, vamos dizer, é comum, né? A prefeitura fazer esse tipo de coisa, mas eu como advogado, se fosse questionado, eu diria para o prefeito, olha, nesse período eleitoral, realmente não faça isso, porque daqui a pouco, embora já seja uma atividade que ocorre com certa rotina, né, que eu aconselharia não fazer justamente para não dar um problema, né, para não acontecer um fato que possa vir a prejudicar uma candidatura por conta de uma coisa que talvez seja irrelevante, eu estou dizendo no ponto macro, né, no macro de uma campanha. Não vai ser um convite para um circo ou para um teatro que vai, né, mudar uma eleição, mas como a gente realmente tem que ter muito cuidado onde a gente pisa na eleição, porque às vezes um fato pequeno ele pode se tornar grande, e ele acumulado com vários fatos pequenos, ele pode se tornar um problema grande. Então a gente tem que realmente procurar mitigar essas questões de dar ingresso, enfim, do que tu falou aí, né? No período eleitoral eu não aconselharia. Doutor Alexandre, Daniel Freitas aqui, ó, presidente da Câmara de Criciúma, primeiro parabenizá-lo pela condução da sua palestra. Obrigado. Tem alguns questionamentos. No que se refere à questão dos pronunciamentos, e aí na condição de presidente da Câmara, nós, em todas as nossas sessões ordinárias, transmitimos ao vivo o nosso trabalho do Poder Legislativo, e dentro desse trabalho nós temos um horário destinado ao horário político, onde os vereadores sobem à tribuna e realizam ali a explanação do trabalho que vem sendo desenvolvido. Esse trabalho do horário político, ele poderá, a partir do dia 2 de julho, continuar sendo transmitido ao vivo pela internet, pela televisão? Eu vou me basear, essa tua informação, eu vou me basear assim, ó, a Assembleia Legislativa, por exemplo, né, tem o mesmo modus operandi de muitas câmaras, né, que tem tem a TVA lá, que passa as sessões, as comissões, enfim, e não tem interrupção, né? Em tese, você vai estar... Não é uma TV aberta, na verdade, porque acho que se a pessoa pega aqui, se não for na net, ou pega, se tem o sinal digital, a pessoa consegue pegar em casa? É pela internet, pelo internet, site da Câmara e pela TV, canal 16 da NET, que seria a TV Cidadã. Tá, se for essa transmissão da sessão da Câmara, eu não vejo nenhum impedimento, né? Até porque vocês estão ali exercendo o mandato, vocês não têm vedação para exercer o mandato, né? Eu só procuraria, embora vocês tenham aquela imunidade, né, parlamentar, quando vão à tribuna, fazer alguma explanação, alguma provocação ali para a sociedade, só procurar não falar em candidatura, não enaltecer candidato A, B ou C, né, não fazer daquilo ali um palco político, né, um palco não político, um palco eleitoral, vamos dizer assim, né, um palco de campanha. Você vai poder exercer as suas atividades normalmente, mas procurar não abusar realmente dessa tua prerrogativa que você tem, né, para não te ensejar depois algum tipo de vedação ou de procedimento que você tem que vir responder depois. Perfeito. E ainda nessa linha, na questão do pronunciamento, que eu vi que também é vedado a partir do dia 2 de julho, esses pronunciamentos se limitam a que tipo de pronunciamentos? O pronunciamento que eu quis dizer ali é o seguinte, que depois eu até falei ali no final, que é questão vai ter uma inauguração de obra, né? Vai ter uma inauguração de uma rua, vai ter uma assinatura de uma ordem de serviço, e você ir lá, subir e fazer um pronunciamento, né? O prefeito, o vereador, enfim. Isso aí a gente realmente vai incidir na conduta vedada, e aí você não pode nem comparecer, na verdade, né? Até é perigoso você ir ao local, né? Se fazer presente, porque você pode estar sujeito depois, viu o vereador Daniel lá na inauguração da obra e ele não poderia estar lá, né? Naquele período de 3 meses. Então, assim, é nesse sentido que eu quis dizer a questão do pronunciamento.
Certo, muito obrigado. Doutor Alexandre. Com referência aos repasses para as entidades, nós sabemos que pode ser repassado, né, como no caso da PAI, se forem regulares. Mas quanto à quantidade do repasse, o aumento, por exemplo, ele repassava 5 mil e no ano da eleição ele repassa 10 ou 15. Você pode configurar? Assim, geralmente a gente tem a peça orçamentária, né? Tem a LDO, tem o PPA primeiro, depois a LDO e depois o orçamento, né? Que é a última peça. Se no ano anterior, que você já aprova esse orçamento, a Câmara, no caso, aprova no ano anterior. Se você já tem essas verbas dessas entidades já destinadas em orçamento, aprovados no ano anterior, você não incide em nenhum problema de conduta vedada, né? O que acontece é que, às vezes, tem prefeituras em que o prefeito faz, através de decreto, às vezes, alguma suplementação, né? Que tem algumas leis orçamentárias que permitem, e ele faz alguma suplementação e passa recursos no ano ali da eleição, ou às vezes até mesmo no período de campanha, para entidades que nunca receberam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, de uma cidade aqui de Santa Catarina, que o prefeito foi multado por conduta vedada. Ele, dos fatos foi o seguinte: ele tinha um clube lá de futebol X lá na cidade, que representava a cidade num campeonato na região lá e tal, e ele emprestava um ônibus da prefeitura para essas pessoas se deslocarem, os jogadores lá, o pessoal que ia apoiar o treinador e tal, para ir jogar nesses municípios, né? Durante o período ali vedado. Ele foi condenado a pagar uma multa por conta desse fato. Um outro fato, passou um recurso para um clube de jipeiros lá, que ia fazer um evento que era social, que era voltado para a comunidade do município, mas aquele recurso foi passado assim, ele não tinha sido repassado em anos anteriores, ele não estava no orçamento, né, e foi repassado por conta de uma suplementação, também teve uma multa, né? Geralmente, quando você faz um repasse para um convênio, né, com alguma entidade, se realmente não teve um desvio, né, no caminho, se realmente ele foi comprovadamente utilizado para algum benefício social e da população do município, você pode até realmente ser condenado a pagar uma multa, né, dependendo do tamanho, do alcance desse evento, né? Mas geralmente a condenação é uma multa, né? Para chegar numa cassação realmente tem que ser, né, uma coisa assim muito latente de beneficiamento para o candidato, né? Então, assim, o risco às vezes que você pode correr, se você não fizer corretamente, talvez seja pagar uma multa, né? Doutor Alexandre Vidal, Câmara de Vereadores do Balneário Rincão. Foi colocado bastante ali sobre as condutas vedadas a funcionários, né? Então, tanto de Câmara como de Prefeitura e assim por diante. Uma primeira pergunta o vereador Daniel já fez e já fomos contemplados. A segunda seria essa notificação aos funcionários, todos os poderes, como se poderia ser feito essa proibição ou essa orientação, né? E uma outra pergunta também que a minha colega gostaria de saber, e nós, é a respeito das festas municipais que acontecem nesses períodos, né? Que período que o prefeito poderia abrir essas festas, se pronunciar ou não se pronunciar, que participação que ele pode ter, porque agora nós abrimos aqui na região sul um ciclo de festa aí, né? Até a datainha lá no Rincão. Então, festa municipal. Eu aconselho, quando ela está dentro daquele período ali, né, dos 3 meses antes de campanha, eu aconselho a não, realmente, o prefeito não participar diretamente, né, nessas festas. Embora tenha justificativa plausível que as festas geralmente elas são, né, de 2 em 2 anos, ou todo ano, ou de 4 em 4 anos, depende da festa, né, tem essa sazonalidade dos anos, elas já estão na 10ª, na 20ª, na 30ª, né, edição, né. O que a gente sempre tem que ter cuidado, eu digo isso sempre quando eu falo até com clientes e tal, é você não abusar, né? Porque às vezes, mesmo que seja uma conduta vedada, né, se você não cometeu um abuso, se você não foi lá realmente para se promover, se você foi lá exercer a sua função, né, de prefeito ou de vereador e, por exemplo, como tu falou, abrir uma festa, né, pode ter uma compreensão, né, de que realmente isso não tem afetado, né, em nada. Embora também eu assim, pessoalmente, eu acho isso
em algumas situações eu acho realmente um pouco demais, né? Por exemplo, eu acho que o prefeito, quando ele está no cargo, se tem uma festa municipal, nada mais justo do que ele, né, desde que ele não vá lá pedir voto para ele ou fazer apologia eleitoral, ele pode, eu acho que não teria problema, né? Mas a gente tem que sempre ver sob a ótica dos julgados que a gente tem, né, da jurisprudência, né? E eu, como advogado, eu tenho um perfil que até às vezes isso até me prejudica um pouco, eu tenho um perfil mais seguro, né? Eu não gosto de arriscar, né? Se eu tenho uma dúvida em alguma coisa, eu prefiro sempre ir pelo mais seguro do que dar aso depois a um problema maior por uma irresponsabilidade minha, né? Então, assim, nesse período aí de 3 meses, se tiver a festa, né, eu não aconselharia o prefeito a fazer discurso e tal, porque isso pode realmente fazer uma analogia com aquela questão de inauguração de obra, né, e vir a dar algum problema depois na candidatura, né? Enfim, a minha opinião é essa, mas a gente é bem seguro com essas questões, mas pode ser que tenha alguém que vai te dizer que sim, que ele pode ir, mas a minha opinião pessoal é essa aí. Doutor Alexandre? Os servidores, tinha mais uma pergunta, não? O que era dos servidores? Ah, se o servidor pode ir lá? O servidor é aquela, dentro daquilo ali que eu falei, né? O servidor, na verdade, ele tem que fazer o seu trabalho no seu horário de expediente, né? Ele não pode misturar, a não ser que ele esteja em férias, né? Está em férias, está em licença prêmio, alguma coisa nesse sentido. Não está trabalhando, ele vai poder fazer o trabalho que ele bem entender da vida dele. E depois do expediente ou antes do expediente também, né? Se ele quiser ir numa reunião política, isso aí não tem vedação nenhuma. O que não pode é o servidor no horário de expediente estar realmente fazendo atividade eleitoral partidária, né? Aí isso realmente é vedado, né? E também o que eu falei ali, que isso é muito, muito comum. Um exemplo, convocação de funcionário para reunião, vai fazer uma reunião do partido à noite, né? Às 19 horas, vamos dizer. Vamos convocar todo mundo da prefeitura. Passa um e-mail, passa um convite escrito, né? Tem que ir todo mundo, até que às vezes até com lista de presença tem na entrada. Os cargos comissionados não vão, pode acontecer no outro dia mandar embora, né? Vocês sabem que a gente está falando bem francamente aqui, né? A gente sabe como é que funciona, né? Vocês que trabalham em prefeitura, em câmara, e eu que sou advogado, a gente sabe que isso aí realmente acontece. Eu já vi várias vezes reuniões até que eu participei, né? Eu fui dar uma palestra, ou fui falar alguma coisa lá de um candidato A, B ou C, e eu cheguei lá na porta e olhei, tinha uma pastinha, uma tabuinha daquela com coisa, uma prancheta, isso, obrigado, uma prancheta com um papel assim. Aí eu cheguei, olhei aquilo ali, uns nomes de um monte de gente, assinado e tal. Daí eu, mas moça, o que é isso aqui? Não, isso aqui é o pessoal da prefeitura que tem que assinar aqui. Se não vir, depois o prefeito vai chamar, não sei o que. Daí eu, meu Deus do céu. Já peguei aquela prancha ali, o primeiro lixo que eu passei, eu já joguei dentro, né? Fui subir a escada. Mas acontece, né? E às vezes não é nem por maldade, é por inocência mesmo, né? A pessoa não sabe, né? Então... Bem inocente, né? Então quer ter só um controle dos funcionários e tal, mas enfim, né? Mas é assim que funciona, a gente sabe que é assim que funciona. Doutor Alexandre, boa tarde. Ainda sobre a pergunta do colega Christian sobre os ingressos de filmes, circos e afins. A lei diz que é durante o ano eleitoral. Após o dia 2 de outubro, como é que fica esse caso? Não, daí acabou a eleição, não tem Tranquilo, mais vedação. pode... Não, daí a única coisa que você não pode até o final da eleição, até o final do ano, na verdade, é você fazer um reajuste do funcionalismo acima conceder vantagens para os servidores públicos. Isso perdura até o dia 31 de dezembro. As outras ali, condutas, acabou a eleição. Se for a eleição de um turno, né, que no dia 2 vai acabar, no domingo, no dia 3 você já vai. Se tiver segundo turno, aí ela vai ser prorrogada até o final do segundo turno, né? Mas aí depois desse prazo não tem mais nada. Mais 4 minutos nós temos. Vamos lá. Meu nome é Gabriel. Pelo que eu vejo, eu sou novo, digamos assim, no direito eleitoral. Ainda não tive. Eu sou cursante no direito e eu ainda não tive a matéria. Estou ainda na terceira fase. Só que pelo que eu vejo em cada palestra, eu vejo que
o candidato, no decurso da eleição, ele é visto como o pecado maior, como pedir voto. Por que existe tanta lei falando que como se isso fosse um problema tão grande? Claro que não entrando nessas condutas vedadas, por causa que elas utilizam do recurso da prefeitura. Mas por que existe esse pecado maior de pedir voto, né? Fugindo um pouquinho mais da legislação e entrando mais no conceito, né? Doutrina. Eu concordo com você plenamente, porque aqui eu não falei de propaganda, o Mauro vai falar depois para vocês. Mas eu assim, eu não sei nem porquê, eu não sei te dizer, porque no meu entendimento, eu acho, meu entendimento pessoal, que a pessoa poderia fazer propaganda quando ela bem entendesse. Eu não entendo qual é a vedação que tem que ter. A partir do momento que ela seja estendida a todas as pessoas, ela poderia, já acabou a eleição, por exemplo, dia 2 de outubro a gente tem eleição, perdeu a eleição, não se elegeu. Se no dia 4 ela quisesse dizer, já que é candidato, que na outra eleição vai se candidatar, eu não vejo qual é o problema nisso. Mas a nossa legislação realmente, ela infelizmente, na verdade, ela é assim. Eu acho que quanto mais tempo você tiver, né, para dizer que você é candidato, para amadurecer as tuas ideias, para conversar com as pessoas e poder colher, né, os desejos das pessoas que moram perto de você, das pessoas da sua cidade, dos seus vizinhos, você poder se colocar à disposição dessas pessoas para realmente fazer um trabalho que vai ter relevância, eu não vejo qual é o problema. Eu não sei te responder essa pergunta. Por que tem essa proibição de pedir voto? Eu, no meu entendimento, a legislação deveria permitir, assim como permite, né, e é da nossa legislação, por exemplo, a reeleição, né? É fato que quem está no mandato, ele já tem uma exposição pública enorme, né? Porque ele é o prefeito, porque ele é o vereador, ele está todo dia no jornal, ele está no noticiário, as pessoas falam, as pessoas já sabem quem ele é, que ele está lá e que porventura ele vai ser candidato novamente. Agora, a pessoa que está fora, muitas vezes não é nem conhecida, e agora com 45 dias, qual é o trabalho que essa pessoa vai fazer? Já 3 meses já era pouco tempo, né? Que a gente tinha eleição 3 meses, agora a gente vai ter 45 dias. Então qual é a capacidade que essa pessoa vai ter de fazer a sua campanha, de expor suas ideias e mais? Cada vez sobre a justificativa de reduzir custos, né? E eu não vou falar muito, senão o Mauro vai brigar comigo. Reduzir custos, eles estão cada vez diminuindo os tipos de propaganda, né? A gente vinha lá do outdoor grande, que depois passou para o pequeno, agora é meio metro quadrado, só pode adesivo do tamanho de meio metro quadrado. Então, assim, estão mitigando a propaganda. E o que acontece? O que acontece? Qual é o efeito prático nisso? Reduzir o tempo de campanha e diminuir o tempo de propaganda. Quem está no poder realmente, quem está no mandato vai ser privilegiado. Isso é uma questão óbvia, né? Essa pessoa que está fora vai ter mais dificuldade de entrar. E aí também reduzimos a questão do financiamento, né? A empresa não pode doar, e tem esses problemas todos aí que estão sendo discutidos, bem ou mal. E essa pessoa também não vai ter recursos também, ainda além de não poder ter tempo, nem meios, ela não vai ter dinheiro também para fazer. Então, o que acontece, no meu ponto de vista? Está dificultando cada vez mais a entrada de pessoas novas na política, né, por conta dessas restrições que a gente tem, que são legislativas. E a gente tem também, na questão da propaganda, agora as pessoas dizem, mas agora pode tudo, porque o artigo 36A diz que pode. Você pode falar no jornal, você pode falar não sei o quê, só não pode pedir voto, como tu falou, né? Não pode pedir voto, senão aí é propaganda antecipada. Mas qual é o problema do cara pedir voto? Só porque ele não é candidato, aí alguns vão dizer, né? Tecnicamente ele não é candidato, porque ele não foi escolhido na convenção ainda, né? A convenção é lá na frente, então ele é pré-candidato. A partir do momento que ele for escolhido candidato, na convenção é que oficialmente ele será candidato. Então as pessoas às vezes justificam, ele não pode pedir voto porque ele não é candidato, mas se ele não for candidato, ele perdeu tempo pedindo voto, né? Se ele não for escolhido pelo partido. Eu não vejo qual é o dano que causa isso, né? Infelizmente, já tentei até raciocinar sobre isso, mas eu ainda não encontrei a resposta e, infelizmente, essa pergunta eu não vou poder te responder. Não, muito obrigado. Então, pessoal, encerrou o nosso tempo. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao doutor Alexandre Canella.
Doutor Alexandre, foste perfeito não só no tempo, mas no conteúdo, né? Nós agradecemos pela presença e pela oportunidade. Muito obrigada. Eu gostaria agora, então, só deixar um alô? Dizer que, mais uma vez, foi um prazer. Né? Fui bem acompanhado aqui, né, pela minha presidente de mesa. Me comportei direitinho? Estava ótimo, estava ótimo. Obrigado aí pela participação e pela atenção de vocês todos.